O modelo está no index.js, que é o arquivo JavaScript. E aqui, aquele modelo que a gente viu lá no Colab é muito parecido com aquele modelo, ele não está implementado na sua integralidade. É uma tradução daquilo que está lá escrito em Python para a linguagem que o JavaScript pode entender e que faz parte do framework fornecido pelo TensorFlow. O código não é grande, nós temos um pouco mais de 200 linhas, contando algumas linhas em branco ainda. Isso é um código pequeno para ciência da computação. E considerando tudo que ele está fazendo, na verdade, ele está rodando um modelo de inteligência artificial. Então, como eu fiz lá no Colab, eu vou comentar as linhas principais do que está acontecendo. E como você já viu o vídeo sobre o modelo funcionando lá, você vai ver a similaridade com o que acontece aqui. Uma primeira diferença que dá para perceber é que lá o código ele vai funcionando na sequência. Aqui eu tenho chamado orientado a objeto. Eu tenho funções que vão chamando outras funções. Quando eu comecei a aprender a programar, essa era uma parte que eu confesso que era um pouco mais complicada de entender logo no começo. E mesmo de organizar essas funções. E quem chama quem. Mas essa é a forma mais moderna de programar. Funciona muito bem. E toda vez que você precisa alterar alguma coisa, você vai direto naquela função e altera geralmente poucas linhas. Não precisa estar repensando todo o código, toda a estrutura como ele funciona. É programação orientada a objetos. A função que roda o modelo é como a principal e ela vai chamando outras funções. Todas essas outras funções que ela chama estão aqui na sequência do código. Então, os meus dados vão vir de uma função chamada getData. A gente vai ver ela na sequência. Depois eu vou converter isso para tensores, que é a forma que os dados precisam estar organizados para o modelo trabalhar. Isso vai estar armazenado numa constante chamada TensorData. E aqui vão organizar os dados em x e y. Na tradição da economia, o y é a variável dependente, x variáveis independentes. Na sequência eu tenho essa função console, onde a gente mostra alguma coisa lá para o usuário quando ele está rodando o modelo. Quando ele clicar no botão direito e inspecionar na página, ele chega no console, então eu estou mostrando algumas coisas para ele lá. Aqui eu vou criar o modelo e preciso pegar o formato do meu XS. Esse TF-Vis é aquela aba branca que aparece com a performance do modelo e também compara os resultados. Uma função para treinar o modelo e para mostrar os resultados. Então aqui na função getData eu preciso de onde vêm os dados. E aqui ele vai procurar no meu documento o valor de alguma coisa identificada como query URL, que está no meu index. Está aqui, ó. Aqui é a identificação dela. Então, lá no meu JavaScript, como ela está conectada com o meu HTML, eu digo lá que ele precisa encontrar o valor dessa variável, que é justamente o caminho para onde estão os dados. Esse é o meu caminho padrão. Deixa eu voltar para o website ali. É o que aparece quando você roda a página. Mas o usuário pode mudar o endereço aqui. E se eu botar um endereço que não existe e rodar, ele vai dar a mensagem de erro. Novamente eu coloco alguma informação lá no console, que é justamente qual é a URL de onde estão vindo os dados. A gente trabalha a formatação dos dados, diz que tem label. Esse código aqui transformo em arrays. Aqui nós temos a função de converter para o tensor. Lembrando que essas funções eu copiei e adaptei, na medida do que era necessário, de algum código disponível no TensorFlow.js. Vejam que aqui esse código já é um pouquinho mais extenso do que aquele anterior que a gente estava olhando, e ele apenas precisa pegar os dados e converter num formato um pouco diferente para que o modelo rode em JavaScript. Terminada a parte de tratamento de dados, a gente tem a criação do modelo. Lá no Colab, também tratei os dados antes de criar o modelo. O tratamento é um pouco diferente, depende das necessidades daquela linha do código, mas no fundo nós estamos fazendo uma coisa muito semelhante. Aqui já precisa entrar com os dados normalizados. Eu poderia fazer o código, assim como tem lá no Colab, para fazer a normalização dos dados no código.
Só que eu optei por não fazer isso, porque lá no website, em algum momento, o usuário pode querer trabalhar com dados não normalizados. E ele não tem acesso ao código para reverter isso. Então a gente cria o modelo, tem o sequencial aqui, igual lá do Keras, e aqui a gente começa a pegar os valores selecionados pelo usuário lá na webpage, na mesma lógica do que está lá no HTML. Então eu tenho um documento que a identificação dele é Dance Units. Aqui está o Dance Units. Então o usuário vai selecionar. Conforme o valor que estiver selecionado, é o que o modelo vai utilizar. Serve o mesmo para as outras funções. Aqui a gente cria as camadas do modelo, a de entrada e as camadas ocultas, cada uma utilizando os parâmetros selecionados. Eu vou colocar lá no console o que foi selecionado e chegamos ao treinamento do modelo. Lembrando aqui a diferença fundamental. Lá no Colab eu tenho aquela função que vai buscar várias combinações possíveis de todos os parâmetros para chegar no menor erro e na configuração ideal do modelo com base nos dados fornecidos. Aqui eu não tenho essa função, o usuário escolhe uma combinação e o modelo roda com base no que foi escolhido. E a principal diferença é porque num Browser-Based Model, em JavaScript, dependendo do conjunto de dados e das combinações possíveis, seria muito longo esse processamento, a ponto de ficar o browser travado por muito tempo. E é um modelo beta. Se eu quisesse colocar isso em produção, a abordagem seria diferente, provavelmente com programação chamada back-end, com processamento em servidores, e não no browser do usuário. Otimizador, a função perda e as métricas. E aqui o modelo roda. E por último, uma função que mostra os resultados, com o objetivo de publicar naquela aba lateral branca uma comparação entre o target, que são os dados originais, e o ride, que é o resultado do modelo. E aqui no final da função tem aquela possibilidade de fazer o download dos dados. Deixa eu rodar ela de novo para a gente lembrar como funciona. Está ali a performance de treinamento, já se aproximando de zero. Resultados, modelo bem ajustado. E ainda posso inspecionar a página, console, origem dos dados, minhas camadas ocultas, a configuração que eu escolhi, função de ativação. Em algum deles ainda tenho configurações adicionais, como no regularizador, mostrando que o L1 é falso e o L2 é verdadeiro, lambda 0.001. Se eu fizer escolhas diferentes, vai estar refletido aqui. E o download dos resultados. Está pronto. E a gente tem um modelo de inteligência artificial funcionando num website